Pronto, é bom que eu admiti também aqui o Antônio entrando. Então vamos voltar lá. Perdão por isso. Enfim, então o que na verdade os executivos acham que são os problemas graves são salário, benefício e promoção. Só que se você perguntar isso para os colaboradores, eles vão dizer que não é exatamente isso que eles querem. Muito a pesquisa que inclusive eu tenho compartilhado aqui, e vou compartilhar hoje lá na CBN Belém, é o seguinte: em 12 queixas que a geração Z faz, em nenhuma delas fala-se sobre dinheiro. Em nenhuma delas fala-se sobre dinheiro. E a gente continua acreditando que a turma deixou a gente por R$ 100 a mais, por R$ 200 a mais. Eu digo para vocês, os benefícios pecuniários são fundamentais, sim, mas não são eles que seguram os profissionais dentro de casa. Senão, a gente não teria, por exemplo, organizações que estão com salários super atrasados e a turma continua trabalhando. Senão, a gente não teria, por exemplo, não teria empresas, startups que estão iniciando, que não têm nenhum tipo de vantagem financeira, não atrairiam as pessoas para trabalhar. O que, na verdade, a geração Z, em geral, os colaboradores mais jovens estão alegando, eles dizem o seguinte, que eles não estão se sentindo valorizados pela organização. 54% deles dizem, gente, eu não me sinto realmente valorizado. Tá? 54% também dizem que não se sentem valorizados diretamente pelos seus gerentes, pelos seus chefes. E 51% dizem que falta um senso de pertencimento dentro da organização, ou seja, eles não fazem parte daquilo lá. E é importante eu dizer que desde que o mundo é mundo, as pessoas se juntam em tribos, né? Então vai ter a tribo dos Harley Davidson, vai ter a tribo dos evangélicos, a tribo dos católicos, a tribo dos espíritas, e existem tribos corporativas, e as pessoas têm uma necessidade de pertencer a algo. Isso está lá dentro das necessidades básicas, necessidades da pirâmide de Maslow. Assim, sentir a necessidade de pertencer a uma tribo, a um grupo de pessoas, isso é extremamente importante. Então, uma reflexão que eu queria provocar em vocês se preocupem, claro, se preocupem com a questão pecuniária, ela é fundamental, mas coloquem na agenda de vocês a questão da valorização dessas pessoas, e muitas vezes elas só querem um reconhecimento. Elas nem querem nem fazem questão do reconhecimento financeiro. Claro que elas fazem. Eu não estou dizendo, estou ressaltando isso. Não é que o dinheiro não seja importante, ele é importante. Ele, na verdade, é uma condição básica para a pessoa trocar o tempo dela, né? Para poder dedicar um tempo, ao invés de estar com a família, estar dedicando tempo para trabalhar. O dinheiro é absolutamente importante. Mas ele não é nem o fator crítico de tomada de decisão para sair ou para ficar de uma determinada empresa, tá certo? Eu não sei quem foi que teve, queria até fazer a pergunta agora, quem teve tempo de assistir a aula 1 que eu coloquei lá na plataforma? Tá. Minha Caríndia. Eu assisti. Glaucio assistiu, Carlos Eu assistiu, assisti. Também Carinho, assisti, Karen Eu assistiu assisti também. também. tá bom. É uma aula que a gente apresenta, inclusive, esses gráficos que eu estou mostrando aqui para vocês, não é isso? Sim. Perfeito. A gente fala lá a questão da automação do trabalho, não sei o quê, vocês devem ter visto. Quem não viu, recomendo que dê uma assistida, é uma aula mais curta do que... Aliás, não é uma aula curta, é uma aula de 20 minutos, se eu não estou enganado. Ficou bastante grande, inclusive. Me perdoem por isso, não era o meu objetivo. Mas, enfim, passando muito rapidamente sobre esse conteúdo, nessa aula eu explico que, segundo o Gallup, a última pesquisa do Gallup, 21% das pessoas ao redor do mundo é que se sentem engajadas com o trabalho. Gente, é pouca gente demais. Eu estou querendo dizer aqui que 79% das pessoas elas estão experimentando algum tipo de desengajamento, né? Nessa mesma aula lá, eu falo que 27% dos brasileiros que foram entrevistados afirmam que gostam do que fazem e estão efetivamente comprometidos com a empresa. Ainda é um contingente muito baixo. Mas o pior número de todos é esse daqui, que é 24% é o percentual de pessoas ao redor do mundo que são classificadas como desengajadas ativas. Meus amigos, os desengajados ativos são aqueles que, além de estarem infelizes, eles estão tentando encorajar a infelicidade do outro. E isso acontece em todas as empresas, sejam elas grandes, pequenas, nanicas, médias ou gigantescas, sempre vai ter um colaborador, infelizmente, pelo menos as pesquisas mostram, sempre tem pelo menos um
que é um desengajado ativo. E essa pessoa tem um potencial bélico, tóxico, absurdo. E a gente precisa neutralizar. Se tem uma coisa que é inegociável, é você manter um indivíduo que, muito embora seja tecnicamente muito bom, esse cara seja um desengajado ativo. Esse cara tem um poder, uma capacidade destrutiva dentro da organização absurda. E eu, assim, todos vocês têm seus próprios negócios, né? E eu recomendo que vocês mantenham esses indivíduos no radar, porque eles são capazes de destruir silenciosamente as organizações. E nessa mesma aula eu falo que o que está por trás disso, basicamente, é que a maioria dessas pessoas que estão desengajadas, elas não conseguem utilizar os seus talentos e os seus pontos fortes nas suas rotinas profissionais. Durval, significa que é esse o problema? Não, não é que é esse o problema. Existem vários problemas que a gente pode atribuir ao desengajamento. Eu posso, por exemplo, falar de liderança tóxica, eu posso falar de salário, eu posso falar de infraestrutura inadequada, eu posso falar de clima organizacional ruim, eu posso falar, sei lá, de falta de reconhecimento, eu posso falar de mil coisas. Mas o que o Gallup vem pregando é que existe uma coisa que é muito comum a todas essas pessoas que são desengajadas. É que essas pessoas, elas não utilizam os seus talentos e os seus pontos fortes na sua rotina profissional. E isso aí é o foco do nosso encontro de hoje, para a gente fechar essa primeira etapa aqui. Pessoal, é assim, o talento, a palavra talento, é uma das poucas palavras que ao longo da evolução humana, ela trocou de significado, né? Todo mundo sabe que o talento, em um momento no passado, na história, ele era uma moeda, né? E era uma moeda, era dinheiro, né? E para quem conhece melhor a Bíblia, sabe que existe a parábola dos talentos, né? Em que o Senhor entregou ali as moedas para 3 pessoas, um deles enterrou aquele único talento, com medo de perder, os outros investiram e multiplicaram, e aqueles que investiram e multiplicaram o talento, ou seja, que pegaram esse talento e fizeram bom uso desse talento, foram ali, né, foram muito valorizados e abençoados pelo Senhor, e aquele que enterrou foi um cara que que o Senhor disse, olha, simplesmente você desperdiçou uma coisa importante que eu te dei, que foi o talento, né? E essa pessoa fica numa situação bastante ruim. Então, eu queria dizer para vocês que talento, pessoal, é uma coisa fundamental. Eu diria para vocês o seguinte, que, na minha opinião, na minha humilde opinião, não há, profissionalmente falando, nada mais importante do que você ter clareza, consciência e fazer bom uso do seu talento. E fazer com que esse talento se torne um ponto forte. Tá? E existem muitos paradigmas sobre essa questão dos talentos, né? Um desses paradigmas é que quando a gente fala em talento, quer ver? Eu vou escolher aqui aleatoriamente aqui na minha, que nem o professor de antigamente na pagela, né? Vou escolher aleatoriamente aqui, de repente, eu vou pegar Carídia que está numa fase de transição, né? De educadora para empreendedora. E agora uma coisa importante, viu, Carídia? Eu tenho a sensação de que todos os novos empreendedores, em alguma medida, eles são professores, tá? E educadores, porque, por exemplo, quando você começa a lançar o teu produto, o café, eu acho que faz parte do teu trabalho de empreender, educar as pessoas a tomarem um bom café. Você concorda comigo? Né? Isso. Dentro desse aspecto, se eu te perguntasse assim, qual é o teu principal talento, você teria facilidade de responder? Sim, assim, eu penso que a gente é um pouco professor, sim, mas a gente também olha para dentro, né? A gente precisa criar propriedade sobre aquilo que a gente está ofertando. Então, assim, eu estou numa transição e a partir do momento que eu coloquei o nicho café como foco, eu me vejo na obrigação, né, de procurar melhorar o meu entendimento para que eu possa Uhum, entregar com qualidade, né, com propriedade, para que eu sem possa dúvida. falar com esse cliente final, explicando para ele o porquê que esse café é bom, porquê que esse café tem que chegar até a mesa dele. Então, assim, Perfeito. a questão de conquista, de você passar credibilidade, né? Eu creio que o empreendedor, quando ele se dispõe a isso, ele vai longe, né? Então, assim, Mas quem é melhor do objetivamente que você, né?
Pode Perfeito, falar. claro, sem dúvida. Agora, objetivamente, qual o seu principal talento, na tua opinião? E como você pode Durval, utilizar esse principal talento dentro dessa tua jornada empreendedora? eu vejo que eu tenho talento para a área de vendas. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa comunicação, eu Pronto. tenho ali um foco no desenvolvimento de uma comunicação persuasiva, uma comunicação mais delicada no sentido da palavra ali, de não ser algo agressivo. É a questão da Uhum. conquista, né? Do envolvimento desse Entendi. cliente com que você está servindo. Perfeito. Perfeito. Tá ótimo. Obrigado, Carija. Vou pegar uma outra pessoa aqui, talvez a Nirdes. Nirdes está por aí, Nirdes? Tô sim. Nirdes, objetivamente, sem titubear, qual é o seu maior talento? Eu acho que a perseverança. Tá. Talvez a disciplina, né? A Isso. perseverança, a disciplina. Bacana. Disciplina. E como é que você utiliza essa sua principal virtude, digamos assim, dentro do ambiente de trabalho, objetivamente? Objetivamente, eu acho que me cobro muito, né, com relação às coisas que me são atribuídas. Uhum. Eu faço o possível para que eu consiga fazer as minhas entregas de forma ordenada, consiga fazer essas coisas. E com Isso é o consistência, né, mínimo, né? Nirdes? Isso é E uma com consistência, né? consistência. Isso, Mas na assim, verdade, é o isso para mim é mínimo. o mínimo. É o Pois mínimo. é, Na é o verdade, isso mínimo. para mim é o mínimo. É uma coisa Mas eu interessante que a vejo Nirdes que está. existem pessoas que não se propõem a isso, Pois é, entendeu? é a Nirdes trouxe um ponto interessante, viu, Nirdes, que é o seguinte: quando ela fala assim, não, entregar com consistência, né, durante um tempo, não tirar o foco, manter a disciplina, isso aí é o mínimo que qualquer pessoa pode fazer, isso aí todo mundo deveria fazer. A questão é, nem todo mundo tem esse talento natural para sair do ponto A para o ponto B com a mesma consistência e energia. Eu vou assumir publicamente aqui, eu sou um que tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de pegar um projeto muito longo, por exemplo, um projeto de 3, 4 meses, eu tenho dificuldade de botar o mesmo nível de energia, disciplina e perseverança do início ao fim. O que acontece em geral comigo? Eu caio e aí eu tenho que ter consciência de que eu tenho dificuldade com isso para poder resgatar. Ou seja, o talento, ele é natural, o talento, por exemplo, de fazer uma coisa com consistência, ele é natural a Nirdes, mas não é natural para mim. Da mesma forma que, por exemplo, quer ver uma coisa? Tem alguém aqui que morre de medo de falar em público? Todos estão tranquilos com falar. Não tem ninguém com medo de falar em público Eu aqui? tenho medo de falar em público. Tem. E Teovina, né? Sim, E, e Teovina, por exemplo, vocês sabiam que o medo de falar em público, ele é o maior medo da humanidade? O medo de falar em público está na frente do medo de morrer. É o O medo de cara ser prefere morrer julgado, do que né, falar em Durval? público. Oi? É aquele medo de você ser julgado, né? De receber crítica negativa. Você Você se concorda cobra comigo que antes mesmo das pessoas. exato. Veja, observe que o medo de falar em público, ou seja, perdão, falar em público para algumas pessoas é muito natural, é tranquilo. Para outras pessoas demanda um pouco mais de esforço, né? Agora, onde é que isso toca na nossa rotina, no nosso conteúdo aqui? Isso toca no seguinte, pessoal. Um dos grandes gargalos hoje dentro das empresas é as lideranças não terem clareza de quais são os talentos, os pontos fortes de seus profissionais e, portanto, não os alocar nas posições corretas. E quando você não aloca o profissional na posição correta, você vai ter, eu não vou falar sobre isso hoje, mas você vai ter uma dificuldade muito grande dentro da teoria do flow. A teoria do flow, só para uma introdução rápida, ela pressupõe o seguinte: você precisa entregar o funcionário, uma atividade para o funcionário, que exista um razoável equilíbrio entre o nível de aptidão que ele tem para aquela tarefa e o nível de dificuldade que aquela tarefa oferece para ele. Se de repente eu boto uma tarefa muito simples para uma pessoa que tem muita habilidade para fazer aquilo, a pessoa vai ficar dentro da zona do tédio. Se de repente eu boto uma tarefa extremamente desafiadora para uma pessoa que tem um baixo nível de capacidade para entregar aquela tarefa, ele vai ficar no nível de tensão, de expectativa, de estresse muito alto. Então, isso aqui é um ponto
que a maioria das organizações não presta muita atenção e diz que, e sempre ouço, não, mas isso aqui é óbvio, Durval. É óbvio, mas como vocês viram, apenas 21% da população mundial se diz engajada. E o principal motivo é que não estão utilizando seus pontos fortes, suas rotinas profissionais. Eu vou trazer para vocês uma rápida reflexão aqui sobre o desemprego no Brasil. Hoje no Brasil, baixou um pouco o nível de desemprego, até onde eu me lembro, estava na casa de 8%. Enfim, vamos dizer aí que a gente tivesse 8% da população brasileira desempregada, completamente desempregada. 10% desses 8% são de pessoas que têm graduação e pós-graduação, e essas pessoas não conseguem voltar ao trabalho. Na minha opinião, a maioria dessas pessoas não consegue voltar ao trabalho porque, na verdade, o foco delas não é o talento e o potencial e a habilidade que ela tem, e sim o currículo ou o diploma de graduação. Ah, mas você está me dizendo então que uma pessoa que tem um diploma de graduação de direito, se ela não arrumar um outro trabalho dentro da área de direito, ela poderia arrumar um outro trabalho em uma outra área que não fosse direito? Sim, eu estou dizendo isso. Uma pessoa que teoricamente tem um diploma de advogado é uma pessoa que tem uma capacidade provavelmente argumentativa muito forte. E ao ter uma capacidade argumentativa muito forte, vocês concordam comigo que eu poderia emprestar isso para outras áreas? Por exemplo, eu suponho que talvez um bom advogado fosse um excelente negociador. E ele poderia se transformar num excelente líder, por exemplo, talvez um líder na área de vendas, uma capacidade de persuasão, de negociação muito alta. Se de repente a pessoa é engenheira, e eu conheci ao longo da minha trajetória, eu conheci diversos engenheiros civis e elétricos que foram parar na área de RH. Ou foram tocar empresas, viraram presidentes de empresas. Por quê? Porque tem uma capacidade analítica e de sistema de compreensão do todo muito grande. Então, o exercício que nós vamos começar a fazer hoje, que eu vou apresentar para vocês, ele é um primeiro passo para você ajudar o seu colaborador a se compreender. E um outro ponto que eu queria deixar claro é, a maioria das pessoas, na minha humilde opinião, eles não têm clareza de quais talentos têm. Não tem clareza. Quer ver uma coisa? Tem alguém aqui nesse grupo que, quando chega na mesa de escritório todo dia, começa a trabalhar, começa a arrumar, assim, obsessivamente os objetos na posição correta, tem um senso de organização extremamente exacerbado? Tem alguém aqui que é assim, não? Quem é? Eu. Eu também, Durval. Eu sei que eu estou ouvindo a Glauce. Quem é outra pessoa? Esse é assim. Outra Marco, pessoa, além da Glauce? O Marco, eu também. Hoje já Oi, cheguei. Marco, você é assim também? Cheguei hoje de manhã, Olha já só. estava organizando e pensei exatamente isso. Caramba, bicho, eu boto tudo no mesmo lugar todo dia de manhã. Não é? Aí eu te pergunto, isso é um talento, pessoal? Eu acho que é mais uma obsessão do que um talento. É transtorno obsessivo compulsivo, né, Marco? Exatamente. Mas olha só, pode até ser que seja, tá? Mas isso, teoricamente, é um talento. O talento da organização, da capacidade de organizar as coisas, ele é um talento. O Gallup, ele criou uma metodologia em que ele afirma que tem todo mundo tem um conjunto de talentos, sabe? E assim, e conhecer esse conjunto de talentos, ele é fundamental para você se dar bem profissionalmente. O problema é que a maioria das pessoas, o Brasil tem um baixo nível educacional e, portanto, um baixo nível de consciência e de clareza sobre que ferramentas tem na caixa de ferramentas. E quando eu digo isso afeta diretamente vocês. Porque se vocês fizerem o exercício de reunir o time de vocês e perguntar qual é o seu principal talento, eu me lembro que uma vez eu estava na Samsung e aí uma moça lá eu perguntei dela qual é o seu principal talento. Ela disse, aqui na empresa. Ou seja, como se o talento fosse uma coisa compartimentalizada. Não, o talento ele é natural seu, né? E você pode emprestar ele para diversas áreas. Isso é extremamente importante. Meus amigos, olha, só para vocês terem uma ideia, a possibilidade de eu encontrar uma outra pessoa como eu, o Marco como o Marco, a Cristina como a Cristina, a Nirdes como a Nirdes, a Karen como a Karen, ou uma outra pessoa que tem o mesmo conjunto de talentos, a possibilidade é de 1 para 33 milhões. Ou seja, é quase impossível você encontrar uma outra pessoa que tenha o mesmo conjunto de talentos que você tem.
Então, o que eu estou querendo dizer é que, do ponto de vista profissional, para vocês, profissionalmente falando, é absolutamente imperativo que você saiba quais são as ferramentas que você tem disponível na sua caixa de ferramentas. Só que o nosso time não sabe, pessoal. E a gente precisa ajudar essa turma a saber. Lembra que eu falei no outro encontro que se teve alguém que ajudou vocês e deu uma direção para vocês na carreira de vocês, sejam vocês agora essas pessoas para o time de vocês, tá certo? É muito importante que vocês sejam essa pessoa, tá certo? Olha, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês rapidamente, acho que não tá no outro slide. Tá no outro slide. Deixa eu ir lá para o outro slide rapidamente aqui. Pronto. Olha, uma forma interessante, uma forma que pode ajudar vocês a começarem a compreender, e eu digo para vocês, independente da área que vocês estão dentro da empresa, na minha opinião, é função primordial de vocês conhecerem um pouco sobre essa temática de habilidades e talentos para que vocês possam colocar as pessoas certas nos locais certos, tá? Queria apresentar para vocês, acho que a maioria de vocês já deve ter visto em algum lugar isso, né? A teoria das inteligências múltiplas, de um psicólogo americano chamado Howard Gardner, ainda vivo. Ele sempre foi bastante incomodado, muito incomodado mesmo, com aquela afirmação que os professores fazem de que tem aluno que é burro, né? Não sabe matemática, é burro para matemática, não sabe português, é burro para português. Então, ele desmistifica, em grande medida, essa situação, esse paradigma, quando ele cria a teoria das inteligências múltiplas, e ele fala o seguinte, não é que a pessoa é burra, é que, na verdade, ela expressa a sua inteligência de uma forma diferente. Então, vocês vão ter funcionários, pessoal, que expressam melhor as suas ideias, as suas opiniões, porque eles têm a inteligência linguística. Existem pessoas que expressam melhor a sua inteligência através do corpo. Os ginastas, os jogadores de futebol profissional, toda aquela turma que tem uma facilidade de expressão corporal muito grande, né? E eu sempre brinco aqui que eu descobri precocemente que eu não tenho essa inteligência corporal sinestésica. Não sei se tem alguém aqui que gosta de malhar. Tem alguém aqui que acorda 5 horas da manhã para malhar, 4 horas da manhã? Tem alguém aqui, não? Não tem ninguém que faz isso, não? Hoje Não, porque de manhã cedo não tem as gatinhas. Ah, entendi. Tá certo. Mas olha, aqueles que já fizeram isso ou fazem ainda, eu sempre tenho uma preocupação. Eu sempre digo o seguinte, o cara deve estar com um corpo bom, mas não deve ser bom da cabeça a pessoa que faz isso, não, gente. Acordar 4 horas da manhã não é de Deus esse negócio. Tanto é que eu tenho uma tática para quando me dá vontade de malhar. Eu não sei se eu já contei para vocês isso. Tem alguém aqui assim que de vez em quando dá uma vontade louca de malhar? Eu tenho. Às vezes me dá vontade, mas eu me concentro até passar. Aí passou, pronto, tá tranquilo. Enfim, tem gente que tem uma inteligência corporal sinestésica. Tem gente que tem inteligência espacial. É aquela pessoa que ela compreende ou explica melhor as coisas desenhando. Sou eu acho. Eu acho que eu me expresso melhor quando eu desenho. Pode ser que não faça a menor diferença para o meu interlocutor, mas para mim faz. Muito grande. E eu já devo ter contado para vocês a história de um gerente que me disse que queria demitir uma pessoa. E eu falei, mas por que você quer demitir a pessoa? Ele disse, não, porque eu não aguento mais explicar a mesma coisa para a pessoa. Eu falo 10 vezes, não sei o quê. E aí ele me contando, ele disse, você acredita, Durval, que outro dia eu perguntei assim para ele, meu filho, tu queres que eu desenhe? Ele disse, chefe, se o senhor puder desenhar, é porque eu entendo melhor desenhando. Então as pessoas realmente, elas entendem, elas se expressam melhor através das suas inteligências. Tem gente que tem inteligência musical, que eu falo que são todas aquelas pessoas que não gostam de pagode, provavelmente essas têm inteligência musical, né? Brincadeira, pessoal. Tem gente que tem inteligência interpessoal, que tem aquela facilidade de fazer amigos e se conectar muito rápido. Eu vou falando aqui, vocês vão pensando aí no time de vocês. Tem aquele naturalista, né, que é o Good Vibes, né, que é aquele cara do paz e amor, o equilíbrio. Ele precisa, quando ele está muito estressado, ele pega aquela piscininha que você fica passando do Zen budismo, né? Ou então o cara precisa se conectar com as árvores, abraça a árvore. Tem gente que tem essa questão toda, né? E tem a inteligência intrapessoal,
que é aquela pessoa que sempre está pensando, ela sempre, é aquele cabeçudo, sabe? Ele está sempre pensando, elucubrando possibilidades, fazendo teorias. Sempre vai ter alguém assim. E tem a turma da inteligência lógico-matemática, né? Que tem facilidade com os números. Então, o que eu estou querendo dizer, a gente não pode pegar, condenar uma pessoa que tem dificuldade com matemática e achar que é burro. Não, simplesmente talvez ele expresse a inteligência dele através de outra forma. E que forma é essa? Né? O pessoal que está aqui hoje, que está nesse momento aqui comigo, já consegue fazer mais ou menos aí discernir quem são as pessoas que estão no seu time, que tem mais uma inteligência espacial. A Cris, por exemplo, trabalha comigo aqui na EcoPaper, ontem eu pedi para ela, Cris, a gente está precisando acrescentar mais uma baia aqui, né? Porque estou precisando de mais 2 pessoas que estão entrando, não sei o quê. Eu pensei que ela fosse fazer um rabisco, ela trouxe foi um mapa já. Um mapa de como vão ficar as pessoas, porque essa se conecta com essa, não sei o quê, e tal. Então, e o que é isso? Uma capacidade espacial de explicar, entende? E a gente precisa respeitar isso, meus amigos. Muito, muito mesmo. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quem não assistiu aquela aula que eu pedi para assistir, a aula 1, que é um complemento a essa aqui, deve ter visto o caso, que eu não vou contar agora, para a gente não perder tempo, o caso da Julian Lin, né? Em que eu conto um pouquinho o caso dela, que é uma inglesa que lá na década de 30, achavam que ela era doida, porque toda vez que ela... Tá ouvindo agora? Estão me ouvindo Sim, agora? sim, Falhou, agora foi? foi. Eu acho que eu apertei sem querer aqui no fone, desculpa. Começou a Mas vocês falar o viram? caso dela. Você começou Tá, a eu ia explicar o começar a caso dela. falar. Eu só vou dar uma pincelada aqui. Quem não viu a aula, assista, que eu conto a história da Julian Lin, que é uma inglesa que na década de 30 todo mundo achava que ela era doida, porque toda vez que ela ouvia uma música, ela começava a dançar, tá? Então eu queria muito que vocês assistissem essa história e soubessem o final dessa história. É uma história bem interessante, que eu já conto há uma década já essa história, mas que ela é impressionantemente importante e relevante para o que a gente tá comentando aqui. Então, por favor, assistam a aula lá, que eu conto um pouquinho da história da Julian Lin, tá certo? Vamos avançar aqui, pessoal. Eu queria falar para vocês agora sobre o VIA, tá? O VIA, estão vendo aí? Não. Eu acho que parou de compartilhar, perdão. Tem 2 pessoas na sala de espera aqui. Entrou, não sei se tinha caído a Dulce, mas voltou. Vamos lá. Tá. Olha só, pessoal. Agora eu quero que vocês fiquem bastante comigo aqui, porque essa parte é extremamente importante e vocês vão executar ela sozinha, e as dúvidas a gente vai tirar na outra semana, depois do carnaval, no Hot Seat que eu vou agendar com vocês. Pessoal, existem várias formas da gente descobrir isso, descobrir os talentos e as habilidades dos nossos colaboradores. Obviamente que existe aquela de observar, né? De você ter uma proximidade grande com o seu colaborador, identificar que ele tem uma capacidade lógico-matemática muito boa, ou que ele tem uma inteligência espacial muito aguçada, ou que ele tem uma inteligência interpessoal muito aguçada. São formas, digamos, empíricas de você entender mais ou menos qual que é o caminho da inteligência ou da capacidade do talento do seu colaborador. Mas antes disso, eu queria falar só uma coisa. O Gallup ele faz uma metáfora muitíssimo interessante em relação à questão do talento. Tá? Ele diz o seguinte: todo mundo nasce com talento, todo mundo tem um talento. Ou você nasceu com esse talento, e aí muito precocemente você já demonstra, crianças que já começam a tocar piano muito cedo, crianças que têm uma facilidade de falar muito cedo, crianças que fazem conta, uma capacidade e uma rapidez incrível, tá? E existem outras pessoas que descobrem esse talento ao longo da sua jornada. Eu mesmo acho que descobri alguns talentos meus depois dos 30, 40 anos, de verdade. E é interessante esse processo porque você percebe, às vezes, ao acaso,
que você tem facilidade para aquilo e você se apaixona por aquilo, e quanto mais você estuda, mais você desenvolve aquele talento e cria um ponto forte, tá certo? A lógica é essa. Então, eu posso nascer com um talento muito claro, né? E eu posso descobrir ao longo da minha trajetória, quanto mais eu me exponho às atividades, mais eu vou ver, opa, isso aqui eu tenho facilidade. E aí, quanto mais eu faço, mais eu estudo, mais eu treino, mais talentoso eu fico em relação àquilo. Eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que eu costumo utilizar, em geral, em empresas que não têm uma cultura de utilizar um assessment, que é um questionário, um relatório, como vocês quiserem chamar. E como ele tem uma versão gratuita, que é essa que eu vou mostrar para vocês vão poder usar aí, eu normalmente introduzo esse relatório, eu mostro como é que usa, as pessoas ficam apaixonadas pelo relatório, só querem contratar pessoas, só querem promover pessoas de fazer o relatório, a ponto de que daqui a pouco elas estão querendo comprar um relatório mais completo. Tá certo? Então, essa é a estratégia. Então, eu vou mostrar esse para vocês, mas se tiver alguém aqui que diz assim, poxa, Durval, eu já tenho uma área de RH bem estruturada e eu queria, para além de usar esse gratuito, eu queria usar um relatório mais consistente. Sabe por quê, pessoal? Contratar errado é caro demais. Quando você contrata errado, um relatório mais simples que eu utilizo hoje dentro das empresas, ele custa por volta de R$400. Aí você vai dizer, nossa, mas R$400? Né? E outra, eu não tenho interesse nenhum de vender esse relatório. Tá? E muitas vezes eu até sugiro que a empresa se credencie junto ao fornecedor para comprar direto. O que eu quero é que use, porque o relatório ajuda muito. Né? Só que o que é R$400 quando você está contratando uma pessoa? Vamos lá, vamos dizer uma pessoa que ganha R$2.000. Essa pessoa te custa o dobro, né? Quando você for demitir ela por um erro de contratação, quanto vai custar? Eu asseguro para vocês que bem mais do que R$400. Então, eu realmente aconselho aqueles que já têm um RH mais estruturado e que quiserem avançar um pouco mais, é só me procurar que eu oriento em relação a como você utiliza. Eu posso até mostrar, agendar uma sessão para mostrar para vocês como usar isso aí. Mas o VIA, ele é um relatório muito legal. Ele não foi desenvolvido num primeiro momento para o uso corporativo, tá? Ele foi para o uso de vida. Só que é possível, através dele, através da interpretação correta dele, você conhecer bem quem você está contratando ou com quem você está trabalhando. Inclusive, eu diria, ele é bom o suficiente a ponto de você perceber, poxa, agora eu estou entendendo por que esse funcionário meu aqui, ele está tendo dificuldade de performar. E às vezes, quando você muda o cara de posição, o cara voa. Né? Por quê? É respeito à questão do talento e do ponto forte, tá certo? Ele foi criado por esses dois psicólogos, né? Todo mundo não, muita gente que trabalha na área da psicologia, do desenvolvimento humano, organizacional, conhece Martin Seligman, é o pai da psicologia positiva. Foi um cara que foi presidente da Academia de Psicologia Americana por muitos anos, é o da esquerda, o senhorzinho carequinha aí. Ele... Carequinha é chato, né, gente? É feio. Eu sou carequinha, né? Mas tudo bem. Mas, enfim, ele é um cara que, em um determinado momento, ele disse, meu Deus, nós psicólogos, a gente só olha para o que dá ruim com as pessoas. Só olha para o que dá ruim com as pessoas. E se a gente começasse a olhar o lado positivo das pessoas? As pessoas têm um lado positivo, tá? E ele resolveu criar um relatório chamado VIA Character, que é um relatório que só tem pontos positivos. Ele só tem pontos positivos. E quando você submete esse assessment para um funcionário, ele preenche corretamente, você vai ter um laudo dele, digamos assim, numa hierarquia de talentos, de valores, vamos dizer assim, né? Em que você consegue observar e dizer, meu Deus, eu acho que eu consigo pegar essa pessoa e jogar para aquela outra área. Eu vou explicar melhor para vocês. Esse relatório ele foi construído e ele explora o que ele chama de forças de caráter. Né? O que são essas forças de caráter? As forças de caráter são a parte positiva da nossa personalidade que afeta como você pensa, como você sente e como você se comporta. Já pensou você imaginar, entender um pouquinho melhor como o teu colaborador pensa, sente e se comporta? Né? Seria muito bacana. As forças de caráter elas são extremamente importantes porque elas podem, naturalmente, fazer com que você tenha uma vida mais feliz. Deixa eu tentar entrar aqui.
Tenha uma vida mais feliz, mais confiante, você fortaleça os relacionamentos. Quem de nós não quer que o nosso time tenha relacionamentos fortes e sólidos, né? Ajuda muito você a atingir as metas e gerenciar problemas e estresse, tá certo? Eu vou depois disponibilizar esse conteúdo aqui para vocês também, tá? Só para vocês entenderem a estrutura desse relatório. É um inventário que tem 24 forças, e essas forças estão divididas em 6 forças de virtude, tá? A ideia aqui desse relatório é olhar o lado positivo das pessoas. Pô, Durval, mas aí a gente vai ficar sem o lado positivo? Pessoal, vocês estão comigo? Vamos aqui. Sim. Tá bom. Sim. É porque eu Tá tive um aqui. probleminha na internet aqui no meu outro computador e eu não estou vendo vocês. Mas beleza. A ideia é nós focarmos no lado positivo. Mas, Durval, pô, eu vou ver só o lado positivo? Nesse momento, sim. Né? O lado negativo a gente já sabe de cor e salteado, né? Mas e que tal se a gente pudesse explorar melhor o lado positivo das pessoas? E outra, ele não é um relatório excludente, não é porque eu tenho um talento que eu vou deixar de ter outro, tá bom? Ele é, como é que eu posso te dizer? Ele vai se combinando. Eu vou mostrar melhor para vocês. Tá? Uma coisa bacana do relatório é que quando vocês fizerem de vocês, que vai ser a primeira tarefa, as primeiras 5 forças que aparecerem, porque vem uma escala lá de 24 forças, da primeira até a 24ª. As 5 primeiras que vocês virem no relatório de vocês, a gente vai chamar de força de caráter de assinatura. Força de assinatura, tá? A gente chama das top forças, mas como eu não gosto dessa... Quem me conhece mais de perto sabe que eu odeio a palavra top. Então assim, é força de assinatura, tá? Aquelas 5 é realmente quem é você. Quando você olha para aquelas 5, você vai dizer, caramba, é exatamente isso. É óbvio, meus amigos, que isso aqui é um relatório que tem uma inteligência artificial por trás e que é óbvio que não é uma coisa escrita em pedra. Você pode olhar para o relatório e dizer, nossa, isso aqui parece, sei lá, 90% comigo, 80% comigo. Tem gente que vai dizer que parece 100% com você. Isso a gente vai saber no Hot Seat, depois de vocês aplicarem. Mas vocês vão ver que ele é muito fidedigno, ele é muito legal. Mesmo a versão gratuita que eu estou sugerindo para vocês aplicarem para vocês e para os amigos e para os colegas, o time de vocês, tá bom? Olha só, essas aqui são as forças de caráter. São 24, como eu falei para vocês, divididas em 6 pilares. Tem o pilar da sabedoria, o pilar da coragem, o pilar da humanidade. Vocês estão vendo o meu slide? Sim. Sim? É que o meu outro computador deu Sim. A internet dele não está legal. Ah, pronto, apareceu agora. Então tem sabedoria, o pilar da coragem, o pilar da humanidade, da justiça, da temperança e da transcendência, tá? A maioria dessas forças de caráter, eu tenho certeza que vocês vão compreender. Criatividade, que é a capacidade de solucionar problema, a curiosidade é fácil de entender, o amor ao aprendizado são aquelas pessoas que, na verdade, o amor ao aprendizado não é o cara que é obsessivo por fazer aula, não, é o cara que gosta de aprender. Quando a gente está sentado ao lado de um idoso, eu fiz um intercâmbio na minha juventude para a Inglaterra, eu fui para Oxford e fiquei na casa de um casal de idosos. Vocês não têm ideia de quanto eu aprendi com aqueles senhores lá. O critério são aquelas pessoas que são criteriosas, gostam das coisas nos pingos, nos is, tudo certinho. Perspectiva são aquelas pessoas que veem a vida, conseguem ver os movimentos que vão acontecer lá na frente. Estou fazendo isso aqui, mas eu sei que vai reverberar lá na frente. A bravura, ou seja, aquele senso de coragem, né, de fazer o negócio acontecer, a integridade de falar e fazer a coisa certa, a perseverança, que a própria Nirdes falou, que ela é muito perseverante, é uma força de caráter, a vitalidade também, que é aquela energia que você coloca para que as coisas aconteçam, o amor, no sentido mais amplo da palavra, a generosidade, a inteligência emocional, justiça, liderança, trabalho em equipe. Um ponto importante, Durval, eu sou líder, não apareceu liderança entre as 5 primeiras forças. Significa que eu não posso ser líder? Claro que não, pessoal, isso não está escrito em pedra. Muitas vezes você é líder, a tua liderança vai aparecer lá na 15ª posição, e é esse exercício que a gente tem que fazer. Como é que eu faço para trabalhar essa liderança? Para ela sair do 15ª posição e subir algumas posições, e chegar, por exemplo, na posição 7, 6. Né? É possível isso? Claro que sim. Muitas vezes eu tenho... por exemplo, eu tenho a minha criatividade é um dos meus pontos fortes, tá? Porém,
Deixa eu ver uma aqui. O autocontrole meu é baixo, por exemplo, né? Quando a gente fala de o que é o autocontrole? O autocontrole é aquela pessoa que sai dando porrada em todo mundo? Não, não é isso. O autocontrole, vou dar um exemplo aqui de autocontrole. A maioria de vocês provavelmente vai sair autocontrole baixo. Vou explicar o que é o autocontrole. O autocontrole, quer ver uma coisa? Quem tem alguém aqui que gosta de doce, pessoal? Pudim, bolo, essas coisas todas? Mumu, pronto. Carlos Alberto trouxe a palavra certa. Mumu, melhor doce de leite do mundo. Quem gosta? Cara, quando eu ganho, né? Carlos Alberto de vez em quando me dá uns mumus. Eu já pedi a gentileza para ele parar de me dar de presente, inclusive. Quando você pega o mumu, eu tenho vontade de comer ele todo, cara. Eu não tenho vontade de comer uma colher e outra colher na semana que vem. Eu quero todo. O que é isso? É baixo autocontrole. É aquela pessoa que começa a fazer regime, mas tem dificuldade de manter. O autocontrole, quem tem o autocontrole alto, é aquela pessoa que diz, não, eu não vou comer doce, não vou tomar bebida alcoólica por 1 ano. E não toma mesmo. É uma pessoa que tem autocontrole alto, tá? Aí tem humildade, perdão, prudência, humor, gratidão, espiritualidade, esperança, e tem esse aqui que é a apreciação da beleza e da excelência. Isso aqui normalmente as pessoas têm um pouco de dúvida, tá? Depois eu vou mandar um videozinho para vocês lá no grupo, para vocês assistirem um vídeo que explica ainda melhor o que são essas forças de caráter, tá? A apreciação da beleza são aquelas pessoas que gostam da coisa bonita. Por exemplo, você chega numa sala, você tem um escritório, você não vai querer o teu escritório todo bagunçado. Quem tem apreciação à beleza não é uma coisa de luxo, mas ele quer que as coisas estejam arrumadinhas, bonitas. Ele quer botar um porta-retrato na mesa, ele quer colocar uma garrafa bonita, quer servir numa xícara bonita para os seus convidados. É isso, apreciação à beleza. Ou aquelas pessoas que curtem muito a natureza também. São pessoas que têm uma conexão. Sabe aquela pessoa que... eu não conheço bem todos que estão aqui, mas assim, tem alguém aqui que quando olha para um pôr do sol, fica hipnotizado assim pelo pôr do sol? São pessoas que têm apreciação à beleza. Aquela pessoa que... Quem falou? Carlos Alberto. Carlos Alberto, você fica hipnotizado quando você vê assim um pôr do sol bonito e tal? Cara, Em é um geral, negócio que chama atenção, né? Porque ali é praticamente a gente está enxergando o início de um novo ciclo, né? Um novo pois dia é. começando, entendeu? Mas que nem eu disse antes... E Perdão, pode continuar. Aí lá no pôr do sol, tu diz, pô, cheguei até aqui, né, cara? Então, assim, eu tenho até uma foto que eu fui a Porto Alegre agora em novembro e eu fiz questão de bater porque, assim, pôr do sol em Porto Alegre ele é bonito. E na área do meu Uhum, estádio ali do Beira-Rio, ele é maravilhoso. E eu fiz questão de uhum, bater essa foto, cara. E ali eu fiquei pensando em muita coisa. Depois eu mostrei pra Carídia. Assim, no uhum. churrasco lá a gente vai discutir essa foto depois com calma. Olha só que legal. A Nietzsche falou, não, perseverança todo mundo tem que ter, né? E o Carlos Alberto disse, mas como ninguém pode não ver uma coisa bonita? Porque o talento é isso, o talento, como ele é muito próprio da pessoa, ela pensa, mas todo mundo tem criatividade. Não, pessoal, nem todo mundo é super criativo, todo mundo é criativo, mas nem todo mundo é super criativo, tá? Então, isso é mais ou menos a apreciação da beleza. Pessoal, quando vocês fizerem o relatório, tá? Quando vocês fizerem o relatório, vai gerar um relatório para vocês. A gente, na nossa plataforma, eu coloquei, espero que esteja lá, acho que está, um tutorial de como você vai fazer, como você vai preencher esse via. Tem um tutorial lá, passo a passo, para você fazer, tá? Depois que você fizer, cadastrar um e-mail e tudo mais, você vai receber no teu e-mail o teu relatório completo com as 24 forças. Ele vai ser algo parecido com isso aqui, tá bom? Se alguém tiver dificuldade, só chama lá no grupo que a gente dá um apoio, tá? Então, o que acontece? Vai vir numa hierarquia, por exemplo, criatividade, o meu, né? Isso aqui eu fiz em 2021, tem 4 anos já. O meu primeiro é criatividade, critério, amor ao aprendizado, perspectiva e apreciação da beleza e excelência, tá? Esses são as minhas 5 forças de assinatura, aquela que realmente me explica. Criatividade, por exemplo, e eu concordo com o que está aqui. Criatividade, ele está muito na perspectiva de resolução de problemas, de como você pegar uma situação
e encontrar uma saída dentro do repertório que você possui, né? O critério é gostar de querer examinar de uma forma bem analítica as coisas para tomar decisão em evidências, né? Eu sou muito assim. Amor ao aprendizado, adoro aprender. Toda vez que eu entro numa livraria, eu compro uns 5 livros. Só o fato de comprar o livro, eu já me sinto mais inteligente, não precisa nem ler. Só comprar mesmo, já me sinto mais inteligente. E é legal, tem um estudo de Harvard que mostra que é importante você ter livro. Olha só, esse pessoal faz cada estudo, né, cara? É falta do que fazer. Qual a importância de você ter livros na sua prateleira não lidos? Né? Tem um estudo de Harvard que mostra que é importante você ter, porque sempre vai ter uma curiosidade de você vai ter sempre instigado a querer ir lendo mais e mais e mais e saber que tem coisa ali que você precisa aprender. A perspectiva de olhar para a coisa e conseguir ver os movimentos que vão acontecer ali na frente, a apreciação da beleza. Eu não sou de parar para olhar pôr do sol, mas eu sou absolutamente fanático por música, por teatro e cinema, que é arte, né? Então, assim, e tem muito a ver com isso, né? O cinema, a música, tem muito a ver com isso, tá certo? Então, vocês vão ter um relatório desse. Eu só peguei um print aqui das minhas 5 primeiras. Então, a tarefa de casa de vocês será ir lá, assistir agora as 2 aulas, para quem não assistiu, só assistiu a primeira, assista a segunda também, tá? Que eu falo um pouquinho sobre a questão a história lá da Julian Lin. E lá também vai ter um tutorial. Vocês já entraram na plataforma, pessoal? Tem alguém que não entrou ainda? Eu já entrei e tem um anexo lá do Val explicando a ferramenta. Pô, maravilha. Glauci... Oi, Durval. Ficou mudo de novo, Durval. Melhorou agora? Agora sim. A Glauci é tem um disciplinadíssima. Se alguém estiver atrasado na matéria, é só ligar para a Glauci. Nós temos um Ela tá acompanhamento sempre... ecológico na empresa que já usa essa plataforma. Quem que está Então, falando? O Marco? É o Marco. Oi, Marco. Então, todos os nossos colaboradores já passaram por essa plataforma aí e nós vamos refazer os testes agora novamente. Acho que uma vez por ano nós fazemos esse teste aí com todo mundo e para ingresso do colaborador também é obrigatório fazer. É muito boa a ferramenta mesmo. O que eu sugiro, Marco? Assim, em algum momento, essa ferramenta, como eu falei, ela é uma ferramenta... Opa, grupo GR aqui para admitir. Essa ferramenta, ela não é que ela é gratuita, ela tem uma versão de entrada gratuita, tá? Ela funciona bem, contudo, é extremamente importante que vocês, primeiro, você tem que ter a experiência, fazer a leitura dela. A grande dificuldade que ela oferece, para quem não está muito, como é que eu posso dizer, não está muito familiarizado com ela, é a interpretação. Por exemplo, se eu tenho um colaborador que apareceu lá no ponto 1, criatividade. Bom, primeiro deixa eu pegar um depoimento do Marco aqui. Marco, você já está trabalhando com ela. Consegue me dar um exemplo assim de algo que você percebeu num determinado colaborador e que você viu lá na ferramenta e contrastou com o dia a dia dele? Sim, o nosso psicólogo ele usa a ferramenta mais abrangente, né? Então, ele traz relatórios contínuos dos colaboradores com base nessa ferramenta e outras que ele utiliza. Então, inclusive, a gente observou com essa ferramenta o que você mencionou aí, a apreciação da beleza. Vai ao encontro exatamente do que você disse, a pessoa que gosta das coisas mais organizadas, que gosta das coisas mais bonitas. Tem as pessoas também que se sentem um pouco mais fragilizadas, que dão importância para uma felicidade interior maior. Então, a gente vem conseguindo, com essa ferramenta, entender o contexto de cada equipe, porque a gente faz a avaliação individual e depois a gente vê a avaliação como equipe. E a gente tem conseguido entender quem é a pessoa que, às vezes, não está muito bem alocada no contexto de uma equipe. Você já conseguiu recuperar alguém, Marco? Que não estava indo bem, mas aí vocês avaliaram, contrastaram, deram um feedback e perceberam que podia realocar essa pessoa? Recuperar ainda não, Durval. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer essa recuperação, essa alocação, porque
como a gente depende de pessoas específicas em cada área, eu não consigo, por exemplo, tirar alguém de um DP e colocar numa contabilidade, num fiscal. Um fiscal. Por Entendi. questão de ausência de Técnica. conhecimento, de técnica, isso. Aham. Então, mas a gente já conseguiu tirar pessoas, por exemplo, de um administrativo para um departamento de processos. Aí já funcionou dessa Pronto. forma. Perfeito. Perfeito. No Hot Seat, pessoal, que eu vou marcar com vocês, pode falar. Michele aqui, tudo bem? Bom dia. Oi, Michele. Pegando o gancho aí do depoimento do colega sobre o uso da ferramenta, essa também é uma grande preocupação que eu tenho, realmente a gente ter as ferramentas, e a gente sabe que a gente tem ferramentas muito potentes para trabalhar comportamento e principalmente desenvolvimento humano, mas eu particularmente me incomodo um pouco quando na aplicação dessas ferramentas a gente não tem um planejamento estratégico para dar uma solução Da sequência, àquilo né? que a gente identifica, né? Perfeito. Porque, de uma certa forma, a gente cria uma expectativa ali nas pessoas quando a gente está trabalhando as ferramentas. Eu acho que é só um pouco... Aí eu não sei como o colega lidou com isso, né? Uhum. Porque, às vezes, a gente está ali identificando um problema. Eu sempre faço uma analogia à pesquisa de clima organizacional, né? Muitas vezes a empresa investe numa pesquisa de clima, mas ela própria a gente mais ou menos já sabe os problemas que tem, mas ela não está muito disposta naquele momento, ou talvez não é da cultura da empresa, trabalhar aqueles problemas, né? E não dá uma solução de continuidade, né? Não dá uma solução, exatamente. É só uma preocupação que eu tenho quanto a isso. Perfeito, Michele. Excelente a tua colocação. Eu ia abordar algo semelhante disso no Hot Seat para dizer o seguinte. Por que eu sugiro que primeiro vocês façam, como primeiro momento, quem não fez, né? Quem já fez, nem precisa, assim, você até pode aplicar todo ano, como o Marco está fazendo, por um planejamento interno dele, mas assim, nem tem tanta necessidade de você fazer todo ano isso, né? Porque as coisas não mudam tão criticamente e rapidamente. Mas algumas coisas que eu preciso dizer para vocês que a Michele trouxe aí muito cirurgicamente. Primeiro ponto, não aplique se você não vai ter tempo de dar um feedback para a pessoa. Por quê? A sensação de quem, por exemplo, se eu sou um colaborador, o meu chefe diz, responde aí para mim, e tem um monte de pergunta que fala sobre comportamento e atitude, claro que eu vou me sentir analisado, né? Óbvio que eu vou me sentir analisado. E ao me sentir analisado, eu vou sentir uma necessidade muito grande de receber um retorno daquilo que eu fiz. E um problema muito comum nas fábricas, como trouxe a Michele, é aplicar e não dar uma solução de continuidade. É a mesma coisa em relação à pesquisa de clima organizacional. Faz a pesquisa, todo mundo responde, mas e a resposta? Né? E quais são as soluções que você vai dar para aquela situação? Então, os passos que eu vou sugerir para vocês aplica para vocês, interpreta e vê se faz sentido para você, destacando as 5 primeiras. Fez isso? Beleza. Estude muito bem esse relatório e aplique para um colaborador seu mais próximo, que você tenha mais proximidade e intimidade com ele. Aplica para um. E você vai fazendo isso paulatinamente. Porque você vai ter que aplicar e você vai ter que fazer uma sessão de feedback com ele para explicar para ele o quão bom ele é naquelas posições e também para você identificar que, de repente, lá na 20ª posição, na 21ª, 22ª, 24ª, existem algumas forças que, se desenvolvidas fossem, seriam muito úteis dentro da rotina dele. Então eu posso ter uma pessoa extremamente criativa lá, mas que é uma pessoa que tem uma inteligência emocional muito baixa e ela trabalha, por exemplo, numa área de crédito, sei lá, ou numa área que interage muito com o grande público, como a Michele, que tem as revendedoras lá da Romanel, da Mondelli, que tem as meninas que estão... Então, eu falo meninas porque elas são predominantemente meninas, se não todas, né, Michele? Então, assim, é possível trazer inteligência emocional de 24º, é possível ir subindo isso? Sim. Só que você precisa criar um plano de desenvolvimento para isso. Eu preciso criar um planinho para desenvolver essa turma. Eu preciso, se eu tenho 3 pontos lá embaixo que eu sinto que seriam úteis para mim, eu preciso ver quais dele que, se eu colocasse mais foco, mais energia, poderia
poderia, digamos assim, dar um retorno maior para o colaborador e, obviamente, para a empresa. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado. Eu não sugiro que vocês façam uma aplicação maciça. Vamos fazer para todo mundo, que vocês não vão conseguir dar feedback para essa turma. E eles vão se sentir. E uma das características dessa turma da geração Z eles adoram feedback. Eles querem que a gente os chame e diga a eles: você está indo bem, você está indo mal, preciso que você melhore aqui, preciso que você melhore aqui. E como última reflexão do nosso encontro, para não ultrapassar muito tempo, eu queria dizer para vocês o seguinte: é muito comum, quando as coisas vão mal, eu chamar a Débora, que está tendo a nossa... Seja bem-vinda, viu, Débora? Débora faz parte aí da Cacau Show, é o primeiro encontro que ela está vindo aqui com a gente. Seja bem-vinda. É muito fácil chamar a Débora e dizer: a Débora fez uma coisa errada. E eu chamo ela: Débora, gostaria de conversar com você às 2 horas da tarde no meu escritório, por gentileza. A primeira coisa que a Débora pensa é: deu perrengue, problema. Né? Ela já passa a manhã inteira desesperada para saber o que tem para o chefe dela falar. E aí ela senta na frente do chefe e o chefe diz para ela assim: Débora, olha, eu te chamei aqui só para te dizer que aquele problema que nós tivemos com aquela carga de chocolate, nossa, se não fosse você, tivesse desenrolado aquilo, dificilmente a gente teria essa mercadoria na gôndola. Poxa, Débora, muitíssimo obrigado, só queria te dizer que eu estou muito feliz em ter você no time, e eu queria muito que você pudesse compartilhar esse teu modelo de trabalho com outros colegas, você vai acabar inspirando outras pessoas. Gente, quem é que faz isso? Não faz. Normalmente é assim, é perrengue, chama para conversar, cria um ritual da esculhambação, né? Agora, ninguém tem um ritual do elogio. Por que não chama também para conversar, para dar um elogio da mesma forma que faz? Então, um dos vieses do Forças de Caráter é dar essa oportunidade de não apenas ver para que serve ou não serve aquele colaborador, mas simplesmente de reforçar aqueles pontos, aquelas forças de caráter que são fortes nele, que fazem dele um bom profissional, e talvez apontar uma ou duas ali que talvez, se ele colocasse energia, ele poderia se destacar ainda mais. Agora, é importante dizer que isso não pode ser uma coisa que é determinada por você. Se a Carídia trabalha comigo e eu sei que ela precisa de inteligência emocional, a inteligência emocional dela é a 24ª, eu não posso chegar com ela e dizer: Carídia, eu preciso que você eleve a sua inteligência emocional. Não, eu preciso chamar a Carídia e perguntar: Carídia, desses pontos mais, dessas forças de caráter que estão mais aqui embaixo, menos desenvolvidas, qual delas você acha que, se você colocasse mais energia, mais foco, mais tempo, poderia te ajudar ainda mais no trabalho? E eu convido a Carídia para uma reflexão. Não é eu dizer para ela: olha, você tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Aí é fácil. É fácil, mas é difícil. É interessante, assim, quando a gente usa uma ferramenta que vai dar um retorno para esse colaborador, é importante que a forma desse retorno não seja genérico, né? Não seja algo generalizado ali. Porque a pessoa precisa compreender que os pontos fortes que ela tem, ela vai potencializá-los, né? E os pontos a desenvolver, ela precisa entender para que isso possa ser um foco dela, para que isso possa ser, como você colocou, que ela disponha de mais energia para desenvolver aquela área. Né? Então, assim, isso tem que ser muito criterioso, individualizado, direcionado ao colaborador. Né? De forma alguma pode chegar de uma maneira genérica. E ajudá-lo a tomar consciência daquilo, porque eu acho que o grande mal da humanidade é a falta de consciência. De verdade, quando uma pessoa... Normalmente os gerentes, eles dizem assim: a pessoa está fazendo a coisa errada. É porque ele não quer fazer. Não é porque às vezes ele não quer, é porque às vezes ele não sabe. Existe a competência no negócio também. A falta de competência também é uma realidade, entendeu? Tem a falta de vontade, a preguiça, a lentidão, tem. Mas tem também a incompetência, e eu preciso observar se ele não está precisando de mais treinamento para aquilo, tá? Bom, de qualquer forma, tarefas de casa. Quem não viu as 2 aulas que estão lá, assista, tá certo? Como a Glaucia confirmou, tem um PDFzinho do anexo com um tutorial para você fazer. Eu recomendo que todos façam, mesmo quem já fez, o Marco, que já deve ter, não sei se já fez esse ano, faz de novo, só para a gente fazer junto aqui, tá certo? E na sequência, imprima, sugiro até que imprima, leia muito, marque os 5 primeiros, anote tudo que você achou interessante. Uma coisa, a 21ª, 22ª, 24ª não são fraquezas, tá, pessoal? Elas são forças de caráter menos desenvolvidas. Entendam essa lógica, por favor. Tá
tá certo? E aí eu vou mandar para vocês já, aqui no grupo, o videozinho para vocês assistirem, um vídeo que tem uns 8 minutos, que explica bem essa questão da força de caráter, tá bom? Pessoal, vamos fazer a nossa foto? Posso pedir para vocês, de repente, abrirem as câmeras aí para a gente fazer uma fotinha? Deixa eu colocar aqui. Sempre tem aquela coisa, Durval, por que você não me avisou? Eu teria feito uma escova. Já conheço isso, tem um monte de mulher lá em casa. Deixa eu só ver se eu consigo visualizar aqui de um outro jeito. Agora sim. Vamos lá. Sorriso. Prontinho, pessoal. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou compartilhar já aqui no grupo o vídeo para vocês assistirem. E no início da semana de carnaval eu já mando para vocês a agenda do nosso Hot City. Fechado? Hot City não é conteúdo novo. Hot City tira dúvidas de como foi a experiência de aplicar o teste e dúvidas em geral. Combinado? Obrigado, bom trabalho, bom carnaval. Sejam prudentes, por gentileza, viu? Tá bom, pode deixar. Tchau, bom dia. Tchau, gente. Bom dia. Trabalho para Bom todos. dia. Bom trabalho.